O céu de Goiânia exibia um degradê alaranjado enquanto o sol se punha sobre a capital goiana. Maria Helena, uma professora de 32 anos, arrumava cuidadosamente a mochila do filho, Pedro, de 8 anos. Dentro dela, além do lanche e uma garrafinha de água, ela colocou com cuidado uma pasta plástica contendo um desenho feito pelo menino. "Tem certeza que quer levar isso, filho?" perguntou ela, ajeitando a franja que teimava em cair sobre os olhos do garoto. Pedro assentiu com determinação. "Tenho, mãe. Prometi pro vô que ia entregar pro Leonardo. Ele tem que ver." Maria Helena suspirou, recordando a promessa feita ao pai dela, seu Antônio, falecido há 6 meses. Fã incondicional de Leonardo, o avô de Pedro tinha o sonho de conhecer pessoalmente o ídolo, mas a doença avançou mais rápido que a oportunidade. Nas últimas semanas, deitado em sua cama de hospital, ele e o neto passavam horas ouvindo as músicas do cantor. Foi nesse período que Pedro começou a desenhar, retratando o avô e Leonardo juntos, como se o encontro tão sonhado tivesse acontecido. "E se não conseguirmos chegar perto dele, Pedro? Shows grandes têm muita segurança, você sabe." "Vamos conseguir, mãe. O vô tá ajudando a gente lá de cima." Maria Helena sentiu um nó na garganta. Desde a morte do avô, Pedro tinha se tornado mais introspectivo, falando pouco e se expressando principalmente através dos desenhos. O psicólogo havia sugerido que ela incentivasse essa forma de expressão. E quando surgiu a notícia do show de Leonardo na cidade, o menino ficou obstinado com a ideia de entregar pessoalmente aquele desenho especial. No caminho para o estádio Serra Dourada, Maria Helena dirigia em silêncio enquanto Pedro segurava a pasta contra o peito. Pelo retrovisor, ela observava o filho murmurando baixinho a letra de "Pense em mim", uma das favoritas do avô. "Mamãe", Pedro quebrou o silêncio, "você acha que o Leonardo vai gostar do meu desenho?" "Tenho certeza que sim, meu amor. Está lindo demais. Mas será que ele vai entender que é o vô com ele?" Maria Helena engoliu em seco. "Se tivermos a chance de explicar, ele vai entender." O estacionamento já estava lotado quando chegaram. Multidões de fãs convergiam para as entradas do estádio, muitos vestindo camisetas com a imagem do cantor ou segurando cartazes. Pedro apertou a mão da mãe com força enquanto caminhavam. "Olha quantas pessoas, mãe!" exclamou, os olhos arregalados diante da multidão. "Pois é, filho, o Leonardo é muito querido por muita gente." Na fila para entrar, eles conheceram Dona Cida, uma senhora de seus 60 anos, que vestia uma camiseta com a foto de Leonardo e Leandro e carregava uma bolsa bordada com letras de músicas da dupla. "Primeira vez do menino em um show?" perguntou ela, sorrindo para Pedro. Maria Helena confirmou com a cabeça. "É um momento especial para nós." "O que você tem aí nessa pasta, meu filho?" indagou Dona Cida, curiosa. Pedro abriu um pequeno sorriso. "É um desenho para o Leonardo. Prometi para o meu avô que ia entregar." Dona Cida se aproximou, tocando levemente o ombro de Maria Helena. "Sabia que eu conheço uma das produtoras do show? Talvez ela possa ajudar vocês." Maria Helena sentiu uma ponta de esperança, mas não queria alimentar expectativas no filho. "Seria maravilhoso, mas não queremos incomodar." "Que nada. A Márcia é minha sobrinha. Depois do show, procure por ela na saída lateral, perto dos camarins. Diga que é amiga da tia Cida." Quando finalmente entraram no estádio, Pedro ficou deslumbrado com as luzes, o palco e a multidão que já ocupava o espaço. Seus olhos brilhavam enquanto segurava firmemente a pasta com o desenho. "Vamos ficar mais na frente, mãe, por favor", implorou. Mesmo preocupada com a multidão, Maria Helena não conseguiu resistir àquele pedido. Lentamente, foram se aproximando do palco, pedindo licença e atravessando grupos de fãs entusiasmados. Quando as luzes se apagaram e os primeiros acordes do violão começaram a soar, Pedro apertou a mão da mãe com força. O coração de Maria Helena estava apertado, dividido entre a alegria de ver o entusiasmo do filho e a saudade do pai, que deveria estar ali com eles. No palco,
Leonardo surgiu sob aplausos ensurdecedores. Vestido com sua tradicional camisa estampada e chapéu, ele cumprimentou o público com um sorriso largo que fez o estádio vibrar. "Boa noite, Goiânia!" gritou ao microfone. "É sempre um prazer imenso voltar para casa." Pedro olhava fixamente para o ídolo do avô, seus olhos mal piscavam. Maria Helena se abaixou e sussurrou em seu ouvido: "É ele, filho, é o Leonardo de verdade." O menino assentiu, sem desviar o olhar. "O vô tá vendo também, mãe. Tenho certeza." Enquanto a música preenchia o estádio e a voz inconfundível de Leonardo ecoava na noite goiana, Pedro segurava seu desenho com determinação. Para ele, aquela não era apenas uma noite de show, mas o cumprimento de uma promessa feita à beira de um leito de hospital, onde um avô e um neto sonharam juntos com esse momento. A manhã que antecedeu o show tinha sido particularmente difícil para Pedro. Desde que acordara, o menino permaneceu sentado à mesa da cozinha, debruçado sobre seu desenho, acrescentando detalhes, apagando traços e recomeçando várias partes. Maria Helena observava preocupada enquanto preparava o café. "Está ficando lindo, filho", comentou, colocando um copo de chocolate quente ao lado do garoto. Pedro não respondeu imediatamente. Sua concentração era visível nas sobrancelhas franzidas e no modo como mordia levemente o lábio inferior, um gesto que havia herdado do avô. "Não tá bom ainda", murmurou finalmente. "Quero que o Leonardo veja o vô do jeito que ele era de verdade." Maria Helena se aproximou e observou o desenho com mais atenção. Apesar da simplicidade dos traços infantis, havia algo impressionantemente real na figura de seu Antônio. Pedro tinha conseguido capturar aquele sorriso característico, os olhos pequenos e brilhantes, até mesmo o jeito como o avô inclinava ligeiramente a cabeça quando estava feliz. No desenho, seu Antônio e Leonardo estavam lado a lado, de braços dados, com um grande palco ao fundo. Estrelas e notas musicais flutuavam ao redor deles, e no céu, uma lua cheia sorria para a cena. No canto inferior, Pedro havia escrito com sua letra irregular: "Meu avô e seu maior ídolo juntos no céu." "Sabe, mãe", Pedro falou, enquanto coloria cuidadosamente o chapéu de Leonardo, "o vô sempre dizia que as músicas do Leonardo falavam da vida dele. Principalmente, Pense em Mim. Ele dizia que essa música lembrava a avó quando ela foi embora." Maria Helena sentiu um aperto no coração. Seu pai raramente falava sobre o abandono da esposa, que deixara a família quando Maria tinha apenas 5 anos. Foi ele quem a criou sozinho, trabalhando como motorista de ônibus durante o dia e como segurança à noite. Seu avô era um homem muito forte, Pedro, e você tem muito dele em você. No show, enquanto Leonardo cantava suas canções mais conhecidas, Pedro mantinha os olhos fixos no palco, como se estudasse cada movimento, cada gesto do ídolo. Quando o cantor interpretou Pense em Mim, o menino apertou a pasta contra o peito, e Maria Helena notou que seus olhos estavam marejados. Durante uma pausa entre as músicas, Leonardo começou a conversar com o público, contando histórias e interagindo com os fãs. Foi nesse momento que Pedro puxou a manga da blusa da mãe com insistência. "É agora, mãe, vamos tentar." Maria Helena hesitou. O estádio estava lotado e havia seguranças por toda parte. Como chegariam até o palco? "Filho, acho que vai ser difícil." Mas Pedro já havia se soltado de sua mão e começava a se espremer entre as pessoas, segurando firmemente sua pasta. Maria Helena tentou alcançá-lo, pedindo desculpas enquanto empurrava as pessoas. "Pedro, espere!" O menino, porém, parecia movido por uma força maior que sua timidez habitual. Ele conseguiu chegar à grade de proteção que separava o público do palco. Ali, levantou o desenho sobre a cabeça e começou a chamar: "Leonardo! Tio Leonardo!" No palco, Leonardo caminhava de um lado para outro, agradecendo ao público pelo carinho. Foi quando seu olhar captou a pequena figura agitando um papel colorido.
Algo na expressão determinada daquele menino o fez parar por um instante. Um dos seguranças já se aproximava de Pedro, pronto para afastá-lo da grade, quando Leonardo fez um gesto com a mão. "Espera aí, amigo", disse ao microfone. "Tem um garotinho ali querendo me mostrar alguma coisa." O estádio inteiro pareceu conter a respiração. Leonardo se aproximou da borda do palco, ajoelhando-se para ficar mais perto da grade. "E aí, parceirinho, o que você tem aí para mim?" perguntou, com o sorriso caloroso que era sua marca registrada. Pedro, agora com o rosto vermelho pela emoção e pelo esforço de chegar até ali, estendeu o desenho com as mãos trêmulas. "Fiz para o senhor." Sua voz era quase um sussurro. "É o meu avô. Ele era seu fã número 1. Leonardo fez um sinal para um dos assistentes, que ajudou Pedro a passar pela grade e subir ao palco. Maria Helena, que finalmente havia conseguido alcançar o filho, observava a cena com o coração disparado, sem acreditar no que estava acontecendo. No centro do palco, sob os holofotes, Pedro parecia menor ainda ao lado do ídolo. Leonardo se abaixou, ficando na altura do menino, e pegou o desenho com cuidado, como se recebesse uma relíquia preciosa. Durante longos segundos, ele observou a ilustração em silêncio. O estádio, antes tomado pela euforia, agora estava mergulhado em um silêncio respeitoso, como se todos compartilhassem daquele momento íntimo. "Qual é o seu nome, campeão?" perguntou Leonardo, com uma voz mais baixa e emocionada. "Pedro", respondeu o menino. "E o do meu avô era Antônio." Leonardo olhou novamente para o desenho, passando os dedos sobre os traços coloridos. Seus olhos, visíveis para as câmeras que projetavam a cena nos telões do estádio, estavam úmidos. "Seu Antônio está com a gente ainda, Pedro?" O menino balançou a cabeça negativamente. "Ele foi para o céu há 6 meses, mas antes de ir, me fez prometer que eu entregaria esse desenho para o senhor. Ele queria muito te conhecer." O estádio permanecia em silêncio. Maria Helena, agora com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, observava seu filho pequeno de pé, no meio daquele palco imenso, cumprindo a promessa feita ao avô. Leonardo segurou o desenho com uma mão e colocou a outra no ombro de Pedro. Olhou para o público, depois novamente para o desenho e finalmente para o menino à sua frente. O que ele diria a seguir ficaria para sempre gravado na memória de todos os presentes. O silêncio que tomou conta do estádio Serra Dourada era quase palpável. Milhares de pessoas contendo a respiração, suspensas em um momento que parecia existir fora do tempo. No centro do palco, sob a luz dos holofotes, Leonardo segurava o desenho de Pedro com uma delicadeza reverencial, como se nas mãos tivesse não apenas um papel, mas a materialização de uma promessa sagrada. Por trás das cortinas, os músicos e a equipe técnica haviam parado suas atividades. Todos observavam, alguns com lágrimas nos olhos, enquanto o menino de 8 anos enfrentava a magnitude daquele momento com uma coragem que parecia desproporcional à sua pequena estatura. Leonardo respirou fundo. Seu rosto, projetado nos enormes telões que ladeavam o palco, revelava uma emoção genuína que ia além da persona artística. Havia algo profundamente humano na forma como ele olhava para aquele desenho, não como uma celebridade recebendo mais um presente de fã, mas como um homem tocado pela pureza de um gesto. "Pedro", começou ele, com a voz embargada. O microfone captou cada nuance da emoção que pulsava em suas palavras. "Você sabe o que significa para mim estar recebendo isso?" O menino balançou a cabeça negativamente, seus grandes olhos fixos no ídolo do avô. Leonardo se ajoelhou, ficando na altura de Pedro. "Quando eu era pequeno, mais ou menos da sua idade, perdi meu pai também. E sabe o que me ajudou a seguir em frente? A música." Maria Helena, que observava da primeira fila, sentiu as pernas fraquejarem. Ela conhecia a história de Leonardo, como muitos brasileiros, mas ouvir aquelas palavras naquele contexto, dirigidas ao seu filho, parecia quase irreal. "Seu avô",
continuou Leonardo, erguendo o desenho para que o público pudesse ver. Deve ter sido um homem muito especial para ter um neto tão corajoso quanto você. No telão, todos podiam ver o desenho colorido. Duas figuras de mãos dadas. Um senhor de cabelos grisalhos e o inconfundível Leonardo com seu chapéu, ambos sorrindo sob um céu estrelado. A simplicidade dos traços infantis contrastava com a profundidade do sentimento que transmitiam. Sabe, Pedro, a voz de Leonardo ecoou pelo estádio, eu já recebi muitos presentes na minha vida, discos de ouro, prêmios, homenagens, mas nada, absolutamente nada, tem o valor deste desenho que você fez. Um murmúrio emocionado percorreu a multidão. Por quê? Perguntou Pedro, com a inocência própria de sua idade. Leonardo sorriu. Aquele sorriso largo que havia conquistado o Brasil, mas que agora carregava uma melancolia bonita. Porque este desenho não é só um papel com cores, é uma promessa cumprida, é amor de neto, é saudade transformada em arte. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do menino. E sabe o que mais? É a prova de que seu avô está aqui com a gente agora. O silêncio no estádio era absoluto. Nem mesmo o vento parecia ousar interromper aquele momento. Toda vez que a gente lembra de alguém com amor, essa pessoa continua viva dentro da gente. Leonardo continuou. Sua voz agora mais firme, apesar da emoção evidente. Seu Antônio está vivo no seu coração, no da sua mãe. E agora, graças a você, um pouquinho dele vai viver no meu coração também. Foi nesse momento que Pedro fez algo inesperado. Com a naturalidade das crianças, ele deu um passo à frente e abraçou Leonardo. Seus pequenos braços mal conseguiam circundar o cantor, mas o gesto continha toda a gratidão e alívio de uma promessa finalmente cumprida. Leonardo retribuiu o abraço, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, lágrimas escorriam sem pudor pelo seu rosto. O que seu avô mais gostava de ouvir, Pedro? Perguntou, ainda mantendo o abraço. Pense em mim, respondeu o menino prontamente. Duele dizia que essa música falava com o coração dele. Leonardo levantou-se, ainda segurando a mão de Pedro, e fez um sinal para os músicos. Os primeiros acordes de Pense em Mim começaram a soar, mas de uma forma diferente, mais lenta, mais íntima. Esta canção, anunciou Leonardo ao público, é para seu Antônio, que está nos ouvindo lá de cima. E para todos aqueles que já perderam alguém, mas que mantêm viva a chama da lembrança. Enquanto cantava, Leonardo mantinha uma mão sobre o ombro de Pedro. O menino, inicialmente tímido sob os olhares de milhares de pessoas, agora tinha o rosto iluminado. Em determinado momento, ele começou a cantar junto, conhecendo cada palavra daquela música que tantas vezes havia ouvido na voz do avô. Maria Helena, observando da plateia, não continha mais as lágrimas. Ela via no filho não apenas a criança que havia perdido o avô amado, mas um pequeno homem honrando sua palavra, transformando a dor em um momento de beleza compartilhada. Quando a música terminou, Leonardo se virou para Pedro. Seu avô deve estar muito orgulhoso de você, campeão. Obrigado por me dar a honra de conhecê-lo através do seu desenho. Então, olhando para a plateia, Leonardo disse as palavras que ficariam marcadas na memória de todos os presentes. A gente vive correndo atrás de sucesso, de dinheiro, de fama, mas no fim das contas, são momentos como este que realmente importam. Um menino, uma promessa, um desenho. Isso sim é a vida de verdade. O silêncio que se seguiu não era mais de expectativa, mas de reverência. Milhares de pessoas unidas em um momento de humanidade compartilhada, lembrando que sob as luzes do estrelato e além das canções que todos conheciam de cor, existia um homem capaz de reconhecer a grandeza nos gestos mais simples. Maria Helena foi convidada a subir ao palco. Ao abraçar o filho, sentiu que, de alguma forma, seu pai estava ali com eles, sorrindo como no desenho de Pedro.
A noite que ela temia que fosse difícil para o filho havia se transformado em um momento de cura, um ponto de virada na jornada de luto que ambos percorriam. Enquanto deixavam o palco, Leonardo segurou novamente o desenho, mostrando-o uma última vez para o público antes de dobrá-lo cuidadosamente e guardá-lo no bolso de sua camisa, próximo ao coração. O camarim de Leonardo estava longe do glamour que muitos imaginariam. Um espaço modesto, com um sofá de couro gasto, uma mesa com frutas, águas e um espelho simples, onde algumas fotos estavam presas nas bordas, retratos de família, momentos com amigos, lembranças de uma vida que corria paralela à do artista que o Brasil conhecia. Após o show, enquanto a multidão ainda ecoava no estádio e os técnicos começavam a desmontar equipamentos, Pedro e Maria Helena foram conduzidos por Márcia, a sobrinha de Dona Cida, até aquele espaço reservado. O menino, ainda extasiado pela experiência no palco, segurava a mão da mãe com força. "Ele já vem", informou Márcia, abrindo a porta do camarim. "Leonardo pediu para vocês o esperarem aqui." Maria Helena olhou ao redor, ainda sem acreditar no rumo que a noite havia tomado. Nas paredes, cartazes antigos da dupla com Leandro traziam uma pontada de nostalgia. Pedro soltou sua mão e aproximou-se de uma delas, onde os irmãos sorriam lado a lado. "Mãe, esse é o irmão do Leonardo que foi pro céu também, né?" Maria Helena assentiu. "Sim, filho, o Leandro. Eles formavam uma dupla incrível. Igual eu e o vô", murmurou Pedro, tocando delicadamente o cartaz. A porta se abriu e Leonardo entrou. Sem o chapéu e com uma camisa simples, ele parecia menor, mais acessível, como se tivesse deixado a persona do palco para trás. Seus olhos, porém, carregavam o mesmo brilho genuíno que havia encantado o estádio minutos antes. "Vocês vieram", exclamou, com um sorriso largo. "Pensei que talvez já tivessem ido embora." Maria Helena estendeu a mão, nervosa. "Obrigada por nos receber e principalmente por aquele momento no palco. Significou o mundo para o Pedro." Leonardo ignorou a mão estendida e abraçou-a, com a naturalidade de quem reencontra uma velha amiga. "Sou eu quem agradeço. Aquele momento foi especial para mim também." Ele se afastou e olhou para Pedro, que observava a cena com olhos atentos. "E aí, campeão, gostou do show?" O menino assentiu vigorosamente. "Foi o melhor dia da minha vida." Leonardo riu. "Da minha também, acredite." Indicando o sofá, ele convidou-os a sentar. Depois, remexeu em sua mochila pessoal e retirou o desenho de Pedro, que havia sido cuidadosamente guardado em uma pasta de plástico. "Sabe, Sr. Pedro, eu estava olhando seu desenho com mais calma enquanto me trocava. Você tem muito talento. Conseguiu capturar exatamente como eu me sinto no palco." O menino corou. "O vô que me ensinou a desenhar, ele desenhava muito bem." "Imagino que sim." Leonardo olhou para Maria Helena. "Seu pai devia ser um homem e tanto." "Era", confirmou ela, sentindo a emoção voltar a apertar sua garganta. "Criou-me sozinho, trabalhando em 2 empregos. Nunca o vi reclamar da vida, mesmo quando tudo estava difícil. E ele amava o Pedro mais que tudo." Leonardo assentiu, compreensivo. "Algumas pessoas têm essa luz especial. Meu irmão era assim também. Sabe, mesmo depois de tanto tempo, tem dias que eu ainda espero ver o Leandro entrando pela porta, pronto para ensaiar ou me contar alguma piada boba." Pedro, que havia permanecido em silêncio, perguntou de repente: "É verdade que a gente nunca esquece quem a gente ama de verdade?" Leonardo pareceu surpreso com a profundidade da pergunta. Pensou por um momento antes de responder. "É mais do que verdade, Pedro. As pessoas que amamos de verdade viram parte da gente. Tudo que eu sou hoje tem um pedacinho do meu irmão, dos meus pais, dos meus amigos verdadeiros. E seu avô agora é parte de você, do jeito que você sorri, do jeito que você desenha, até do jeito que você vê o mundo." Maria Helena observava a interação com uma mistura de emoção e gratidão.
Aquele homem, que poderia simplesmente ter oferecido um autógrafo rápido e seguido seu caminho, estava dedicando tempo e atenção genuínos ao seu filho, tratando sua dor com respeito e suas perguntas com seriedade. "Posso te contar um segredo?" perguntou Leonardo, inclinando-se em direção a Pedro como se fosse compartilhar um tesouro valioso. O menino arregalou os olhos e fez que sim com a cabeça. Toda vez que eu subo no palco, antes de começar a cantar, eu fecho os olhos por alguns segundos e sinto como se o Leandro estivesse ali comigo. É o nosso momento, sabe? E depois disso, eu consigo cantar com mais coração." Pedro refletiu sobre aquelas palavras, seu rosto mostrando uma compreensão além de seus anos. "Eu faço parecido com o vô. Quando eu vou desenhar algo importante, eu seguro aquele lápis verde que era dele e fecho os olhos. Aí parece que ele está me ajudando." Leonardo sorriu, visivelmente tocado. "Então somos parecidos, você e eu, dois artistas mantendo viva a memória de quem amamos." Ele se levantou e foi até uma pequena mala no canto do camarim. De lá, retirou um chapéu, semelhante ao que usava no palco, mas menor. "Este chapéu", explicou, "foi um presente de um grande fã do interior de Minas. Ele me disse que tinha feito especialmente para seu neto, mas o menino insistiu que deveria ser meu. Agora", estendeu o chapéu para Pedro, "acho que ele deve ficar com você." Pedro recebeu o presente com os olhos brilhando de emoção. Ao colocar o chapéu, que ficou ligeiramente grande em sua cabeça pequena, um sorriso iluminou seu rosto. "Obrigado, tio Leonardo." Maria Helena, emocionada, começou a dizer. "Não precisava, de verdade." Leonardo a interrompeu gentilmente. "Precisava sim. Esse é o ciclo das coisas boas na vida. Elas precisam circular. Pedro me deu um presente inestimável hoje. O mínimo que posso fazer é retribuir de alguma forma." Ele se abaixou, ficando na altura dos olhos do menino. "Pedro, você vai me prometer uma coisa? Continue desenhando. Continue mantendo viva a memória do seu avô. E um dia, quando você for um artista famoso, lembre-se desta noite e passe adiante o que aprendeu." "Prometo", respondeu Pedro, com a solenidade de quem entende o peso de uma promessa. Antes que saíssem, Leonardo pediu para tirar uma foto com os dois. Um de seus assistentes registrou o momento. O cantor, Maria Helena e Pedro, com seu novo chapéu. Os três sorrindo em frente ao cartaz antigo de Leonardo e Leandro. "Vou guardar essa foto junto ao desenho", disse Leonardo, "para me lembrar do que realmente importa nessa vida corrida." Quando se despediram, Pedro surpreendeu a todos com uma pergunta. "Tio Leonardo, quando vou conhecer o Leandro lá no céu, o que você acha que eles vão conversar?" O cantor parou por um momento, visivelmente emocionado com a pergunta inesperada. Então, com um sorriso sereno, respondeu: "Acho que eles vão conversar sobre nós, Pedro. Sobre como estamos seguindo em frente, levando um pouquinho deles em tudo que fazemos. E aposto que vão ficar orgulhosos ao ver que estamos honrando a memória deles da melhor maneira possível, vivendo com amor." Quando Pedro e Maria Helena deixaram o camarim, o silêncio que pairou não era mais o silêncio atônito que havia tomado o estádio horas antes. Era um silêncio confortável, como o que surge depois que as palavras certas foram ditas e os gestos certos foram feitos. Um silêncio de conclusão, de promessas cumpridas e de novos começos. A viagem de volta para casa foi silenciosa, mas de um silêncio diferente daquele que havia acompanhado Pedro e Maria Helena nos últimos meses. Não era mais o silêncio pesado da ausência, mas um silêncio leve, quase reconfortante, como se o espaço entre eles estivesse preenchido por algo que não precisava de palavras para ser sentido. Pedro dormia no banco traseiro, ainda usando o chapéu que Leonardo lhe dera. Entre seus braços, protegia a pasta com os ingressos do show, agora autografados pelo cantor. Vez ou outra,
Mesmo dormindo, um pequeno sorriso aparecia em seus lábios, como se estivesse revivendo os momentos daquela noite extraordinária em seus sonhos. Maria Helena dirigia pelas ruas de Goiânia, que aos poucos se esvaziavam com o avançar da madrugada. Pela janela aberta, o vento fresco da noite trazia o cheiro característico do cerrado e, de alguma forma, ela sentia como se seu pai estivesse ali, no banco do carona, como tantas vezes esteve em vida. "Você viu isso, pai?" murmurou para o espaço vazio ao seu lado. "Você viu o que seu neto fez hoje?" 3 semanas se passaram. A rotina havia retornado à vida de Maria Helena e Pedro. As aulas, o trabalho na escola, as tarefas domésticas, tudo parecia ter voltado ao normal, mas algo havia mudado fundamentalmente, como se uma janela tivesse sido aberta em uma casa há muito tempo fechada, permitindo que o ar fresco circulasse novamente. Pedro voltara a falar mais. Durante o jantar, contava histórias sobre seu dia na escola. Fazia perguntas sobre o avô que antes pareciam dolorosas demais para serem formuladas. E, principalmente, desenhava com uma intensidade renovada. A mesa da sala, antes organizada e vazia, agora estava sempre coberta por lápis de cor, folhas de papel e esboços. Maria Helena não tinha coragem de organizar aquela bagunça criativa. Cada novo desenho de Pedro parecia trazer de volta um pedaço da alegria que havia sido arrancada deles com a partida de seu Antônio. Numa terça-feira chuvosa, Maria Helena voltava da escola onde lecionava quando recebeu uma ligação de número desconhecido. "Alô, é Maria Helena? Aqui é a Márcia, da produção do Leonardo. Tudo bem?" Maria Helena parou no meio da calçada, surpreendida. "Sim, tudo bem. Aconteceu alguma coisa?" "Na verdade, aconteceu sim, mas algo bom. Leonardo está preparando um projeto especial e gostaria de convidar você e o Pedro para participarem. Vocês poderiam vir até São Paulo no próximo final de semana." A proposta parecia tão surreal que Maria Helena precisou se sentar em um banco próximo, enquanto a chuva fina caía sobre seu guarda-chuva. "Que tipo de projeto?" perguntou ainda incrédula. "É uma campanha para a Fundação Criança Esperança. Leonardo está reunindo histórias inspiradoras para um documentário sobre como a arte ajuda no processo de luto, especialmente para crianças." A história do Pedro o tocou profundamente e ele acredita que pode ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo processo. Maria Helena sentiu um misto de emoções: orgulho, surpresa e uma pontada de apreensão. Participar de um documentário significaria expor ainda mais a dor que ela e Pedro haviam vivido. Por outro lado, a ideia de que sua experiência poderia ajudar outros trazia um propósito para tudo que haviam passado. "Preciso conversar com o Pedro primeiro", respondeu finalmente. "Ele é pequeno, mas tem opinião forte sobre o que quer." "Claro, entendo perfeitamente. Leonardo fez questão de enfatizar que não quer pressionar vocês de forma alguma. Se preferirem não participar, ele compreenderá." Naquela noite, enquanto Pedro desenhava à mesa da cozinha, Maria Helena contou sobre o convite. Para sua surpresa, os olhos do filho se iluminaram imediatamente. "A gente vai aparecer na TV, mãe? Como um filme de verdade?" "Sim, seria como um documentário. Pessoas de todo o Brasil veriam sua história, seu desenho." Pedro pensou por um momento, seu lápis verde, o que fora de seu Antônio, suspenso sobre o papel. "O vô ia gostar disso", concluiu com uma sabedoria que continuava a surpreender Maria Helena. Dele sempre dizia que coisas boas devem ser compartilhadas. E assim, no final de semana seguinte, mãe e filho embarcaram em um ônibus com destino a São Paulo. Pedro levava consigo uma pasta nova, recheada de desenhos que havia feito especialmente para mostrar a Leonardo. O estúdio onde as gravações aconteceriam ficava em um prédio moderno no bairro da Vila Olímpia. Ao chegarem, foram recebidos por uma equipe atenciosa que os conduziu a uma sala onde outras famílias também aguardavam. Crianças de diferentes idades, acompanhadas por pais, avós ou irmãos mais velhos.
todos unidos por histórias de perda e pela arte como ferramenta de cura. Pedro logo se enturmou com as outras crianças. Maria Helena observava de longe, emocionada ao ver o filho conversando animadamente, mostrando seus desenhos, rindo. Era como se ele tivesse encontrado um lugar onde sua experiência não o tornava diferente ou estranho, mas sim parte de uma comunidade que o compreendia. Ele é um menino especial. A voz familiar fez Maria Helena se virar. Leonardo estava parado ao seu lado, vestido de forma simples, sem o figurino de palco, observando as crianças interagirem. Leonardo, não sabia que você já estava aqui. Ele sorriu. Cheguei mais cedo. Gosto de conhecer todos antes de começarmos as gravações. Tira aquela barreira, sabe? Maria Helena assentiu, percebendo mais uma vez como aquele homem, apesar da fama e do status, mantinha uma simplicidade genuína. Obrigada por nos convidar. O Pedro está tão empolgado, não parou de desenhar desde que soube. Leonardo apontou para o grupo de crianças. Olha só para ele. Já virou o centro das atenções. De fato, Pedro havia aberto sua pasta e mostrava orgulhosamente seus desenhos, enquanto as outras crianças se aglomeravam ao seu redor, fascinadas. O chapéu, presente de Leonardo, não saía de sua cabeça desde aquela noite no show. Posso te contar uma coisa? Leonardo perguntou, baixando um pouco a voz. Depois daquela noite no show, não consegui parar de pensar na história de vocês. Naquele desenho, na promessa que Pedro fez ao seu pai. Percebi que tenho usado minha voz apenas para cantar, quando poderia usá-la para muito mais. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Maria Helena. Este projeto nasceu daquele momento. O desenho do Pedro está emoldurado no meu estúdio em casa. Sempre que me sinto perdido ou desanimado, olho para ele e lembro do que realmente importa. As gravações começaram logo depois. Em um cenário aconchegante, que lembrava uma sala de estar familiar, Leonardo conversava com cada criança e seus familiares, ouvindo suas histórias, compartilhando momentos de música e arte. Quando chegou a vez de Pedro, ele surpreendeu a todos. Em vez de apenas mostrar seus desenhos, como haviam combinado, o menino tirou da pasta uma folha dobrada e a entregou ao cantor. Fiz esse especial para hoje, explicou, com um leve rubor nas bochechas. Leonardo desdobrou o papel e, por um momento, pareceu ficar sem palavras. O desenho mostrava um grande palco, como o do show em Goiânia, mas em vez de apenas Leonardo e seu Antônio, havia várias figuras. O cantor, Pedro, Maria Helena e outras crianças que participavam do documentário. Acima deles, no céu estrelado, Leandro e seu Antônio observavam a cena, sorridentes. Embaixo, com a letra aplicada de quem se esforçou para escrever corretamente, estava escrito: família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem guarda a gente no coração. As câmeras continuaram gravando enquanto Leonardo, com os olhos marejados, abraçava Pedro longamente. Não foram necessárias palavras elaboradas ou discursos emocionados. Aquele abraço, sincero e espontâneo, dizia tudo o que precisava ser dito. Semanas depois, quando o documentário foi ao ar em rede nacional, milhares de famílias brasileiras puderam conhecer a história de Pedro, seu Antônio e o desenho que havia silenciado um estádio inteiro. A repercussão foi imensa. Mensagens chegavam de todos os cantos do país, de pessoas que se identificavam, que haviam perdido entes queridos, que encontravam na arte uma forma de processar a dor. Em Goiânia, Pedro e Maria Helena assistiram à transmissão na sala de sua casa modesta, acompanhados por Dona Cida, que havia se tornado uma amiga próxima desde o show. Quando a imagem de seu Antônio apareceu na tela, em uma foto antiga que Maria Helena havia cedido para o documentário, os três seguraram as mãos uns dos outros em um pacto silencioso de afeto e memória. No final do programa, Leonardo apresentou uma canção inédita, inspirada na história de Pedro e todas as outras crianças que haviam participado do projeto.
A música, intitulada Desenhos do Coração, falava sobre como o amor verdadeiro nunca se apaga, apenas se transforma, encontrando novos caminhos para se expressar. Pedro, sentado entre Maria Helena e Dona Cida, cantarolava o refrão como se já o conhecesse de cor. Em seu colo, a pasta de desenhos estava aberta em um esboço novo, uma casa grande, com muitas janelas, onde diversas pessoas se reuniam em volta de uma mesa. No centro, destacava-se um violão e vários lápis de cor espalhados. "O que é esse desenho novo, filho?" perguntou Maria Helena, quando os créditos começaram a rolar na televisão. Pedro sorriu, aquele sorriso que agora aparecia com mais frequência, iluminando toda a sala. "É a casa que eu vou ter quando crescer, mãe. Grande o bastante para receber todos os amigos. E vou pendurar na parede a foto da gente com o Leonardo, para nunca esquecer que promessas são importantes." Maria Helena abraçou o filho, sentindo aquela mistura agora familiar de orgulho e saudade. A dor da perda ainda estava lá, provavelmente sempre estaria, mas havia se transformado em algo mais suave, mais gentil, como as bordas de um desenho que aos poucos ganham contornos mais definidos. Na semana seguinte, a escola onde Pedro estudava organizou uma pequena exposição com seus desenhos. Crianças e adultos se aglomeravam em torno das ilustrações coloridas, tocados pela história que agora conheciam através do documentário. Entre os visitantes, discretamente, usando óculos escuros e um boné simples, Leonardo apareceu para prestigiar o pequeno artista. Quando Pedro o avistou, correu em sua direção, exibindo orgulhosamente um crachá que dizia Pedro Antônio, artista. "Gostou da exposição, tio Leonardo?" O cantor se abaixou, ajustando o chapéu na cabeça do menino, o mesmo que havia lhe dado naquela noite que mudara a vida de ambos. "Gostei demais, campeão. Seu avô estaria muito orgulhoso." Pedro sorriu, com aquela mistura de inocência e sabedoria que só as crianças conseguem equilibrar perfeitamente. "Ele está, tio Léo. Ele está vendo tudo isso. E sabe de uma coisa? Acho que ele e o Leandro viraram amigos lá no céu, assim como a gente aqui." Leonardo sentiu aquele nó familiar na garganta, a mesma emoção que o havia tomado no palco meses atrás. "Tenho certeza que sim, Pedro. Absoluta certeza." E enquanto o menino voltava correndo para guiar outros visitantes pela exposição, Leonardo permaneceu por um momento observando-o, refletindo sobre como os caminhos da vida se entrelaçam de formas inesperadas. Como um simples desenho, feito com lápis de cor e muito amor, havia não apenas cumprido a promessa de um neto ao avô, mas também lembrado a um artista consagrado o verdadeiro poder da conexão humana. Essa força que transcende o palco, as luzes, a fama e toca o que há de mais genuíno em cada coração. Do outro lado da sala, Maria Helena observava a cena, grata por todos os desdobramentos daquela noite que começara com tanto receio. Seu pai, onde quer que estivesse, certamente sorria ao ver como seu neto havia transformado a dor da perda em arte, em conexão, em vida renovada. O silêncio que um dia havia dominado sua casa, após a partida de seu Antônio, agora dava lugar a uma sinfonia de cores, histórias e música, um lembrete constante de que, mesmo nas despedidas mais dolorosas, há sempre espaço para novos começos. E em algum lugar, além do que os olhos podem ver, dois homens observavam orgulhosos, um sertanejo de chapéu e violão e um motorista de ônibus com um lápis verde no bolso, ambos unidos pelo amor às pessoas que haviam deixado para trás e pela certeza de que, de alguma forma, continuavam presentes em cada traço, em cada nota, em cada promessa cumprida.